Bem-vindos a mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 4 de Mateus, onde lemos sobre a chamada dos primeiros discípulos de Jesus. Neste capítulo, vemos Jesus deixando Nazaré e se mudando para Cafarnaum, na região da Galileia, e começando a pregar sobre o reino de Deus. É neste contexto que ele chama Simão, André, Tiago e João para serem seus discípulos e pescadores de homens. Vamos mergulhar nesta passagem e descobrir o significado e a importância desta chamada para nós hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 23. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, e Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começando pelo versículo 12, vemos que Jesus volta para a Galileia após saber da prisão de João Batista. Ele deixa Nazaré e se muda para Cafarnaum, uma cidade localizada às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali. Isso é importante porque essa região era conhecida como Galileia dos pagãos, uma área predominantemente gentia. E é nesse contexto que Jesus começa a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Na sequência, nos versículos 18 a 22, vemos a chamada dos primeiros discípulos. Jesus vê Pedro e André lançando suas redes no mar, e os chama para serem seus discípulos, prometendo fazer deles pescadores de homens. Eles deixam tudo e o seguem. Da mesma forma, Jesus vê Tiago e João na barca com o pai, e os chama para serem seus discípulos. Eles também deixam tudo e o seguem. É importante notar que esses homens eram pescadores, ou seja, eles tinham uma profissão estabelecida e uma vida própria antes de serem chamados por Jesus. E eles decidem seguir a Jesus sem hesitação, mostrando a disposição e a fé que é necessária para seguir a Cristo. Ao analisarmos o contexto histórico e cultural da região da Galileia, podemos entender melhor a importância da profecia mencionada no versículo 15. Essa região era predominantemente gentia, ou seja, não era composta principalmente por judeus. Então, quando Jesus chega lá e começa a pregar sobre o reino de Deus, ele está trazendo a luz da verdade para uma região que estava nas trevas e na região escura da morte. Isso é uma referência à profecia de Isaías 9, versículos 1 a 2, que diz: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Essa profecia está se cumprindo na pessoa de Jesus e na sua pregação do reino de Deus. Outro ponto importante a ser destacado é a chamada dos primeiros discípulos. Essa chamada é um exemplo de como Jesus chama pessoas comuns para seguir a ele e fazer parte da sua missão. Ele não escolhe somente pessoas com uma vida espiritual ou religiosa, mas sim pessoas comuns, com seus trabalhos e suas vidas próprias.
Ele os chama a deixarem tudo e a seguirem a Ele, e eles o fazem sem hesitação, mostrando a disposição e a fé que é necessária para seguir a Cristo. Este episódio na história de Jesus tem muito significado para nós, cristãos de hoje. Primeiramente, podemos ver a importância da pregação do Reino de Deus e a necessidade de levar a luz da verdade para as pessoas que vivem nas trevas. Isso nos lembra da nossa missão de compartilhar o Evangelho com aqueles ao nosso redor e ser luz na escuridão. Além disso, podemos nos inspirar na disposição e fé dos primeiros discípulos ao seguir a Jesus. Eles deixaram tudo e o seguiram sem hesitação, mostrando que a chamada de Deus é algo a ser levado a sério e respondido com dedicação e coragem. Isso nos lembra da nossa própria chamada a seguir a Jesus e o quão importante é sermos fiéis a ela. Este episódio também nos mostra a promessa de Jesus de fazer de nós pescadores de homens. Isso significa que Ele nos chama para fazer parte de sua missão de salvar as pessoas e nos dá o privilégio de sermos instrumentos de sua graça. Isso nos incentiva a sermos corajosos em nossa fé e a compartilhar o amor de Jesus com aqueles ao nosso redor. Em resumo, o capítulo 4 de Mateus nos mostra a importância da pregação do Reino de Deus, a chamada dos primeiros discípulos e a promessa de Jesus de fazer de nós pescadores de homens. Isso nos lembra da nossa missão de compartilhar o Evangelho, seguir a Jesus com dedicação e coragem e sermos instrumentos de sua graça. Para finalizar, vamos orar juntos pedindo a Deus a graça de sermos fiéis ao nosso chamado e ajuda para seguir Jesus com coragem e dedicação. Deus Pai, te agradecemos pela palavra de vida que nos foi revelada através do Teu Filho Jesus. Ajuda-nos a entender e a aplicar os ensinamentos contidos neste capítulo de Mateus em nossas vidas. Concede-nos a graça de sermos fiéis ao nosso chamado e ajuda-nos a seguir Jesus com coragem e dedicação. Que possamos ser luz na escuridão e pescadores de homens para Teu reino. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo como este. Deus abençoe.